Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando nossas aulas, né? Nós estamos aqui na segunda parte da aula 14 e nós vamos agora abordar gestão de conflitos, ou seja, o que nós precisamos entender para ter condições suficientes de fazer a gestão de conflitos. Na aula anterior eu coloquei bem nitidamente, né, bem explicadinho, que muitas vezes conflito, né, o pessoal acha que é briga, discussão, não. Conflito, inclusive, pode ser uma coisa ligada à insatisfação, né? O conflito pode ter a sua origem em questões em que exista divergência, né, de pensamento, divergências envolvendo objetivos, né? Então muitas vezes eu quero uma coisa, o outro quer outra coisa, e nós precisamos fazer com que todos dentro da empresa tenham como principal o objetivo da empresa, tá certo? Então a regra inicial é o objetivo da empresa. Logo em seguida eu posso, se for possível, né, também atrelar os meus objetivos em relação ao que a empresa está determinando, tá certo? Então, primeiramente, o objetivo da empresa e logo em seguida eu posso adaptar os meus objetivos aos objetivos da empresa, tá? Lembrando que os objetivos pessoais é fora da empresa, né? Tá certo? Ter carro, ter casa, isso é seu. Mas agora, dentro da organização, seus objetivos, quais poderiam ser? Subir na carreira, né? Ter melhor salário, ter melhor condições de trabalho. Esses são os objetivos dentro da organização. Tudo bem? Então, nós vamos relembrar os estilos de administração, que é da aula passada, logo em seguida relações com o empregado, o programa de assistência, disciplina, até chegar no modelo de arbitragem, tá? Que é já a intermediação de como é que nós vamos resolver determinadas pendengas, né? Famosas insatisfações no ambiente de trabalho, tá bom? Então, relembrando um pouco, na aula passada, na aula anterior, né, se eu posso dizer assim, que é mais bonitinho, nós olhamos para a teoria Y, teoria X e a teoria Z. Relembrando a X e Y, nós temos que para X as pessoas têm desprazer inerente de trabalhar, né? E já a Y, o pessoal tem a aplicação do esforço físico ou mental no trabalho, é tão natural como jogar ou descansar. Aqui as pessoas não gostam de trabalhar na X, né? Já na Y as pessoas gostam de exercitar a autodireção e autocontrole no alcance dos objetivos, principalmente naqueles que eles estão comprometidos. O comprometimento com o objetivo é função das recompensas associadas com seu alcance, então principalmente o colaborador ele quer ter o melhor salário, quer ter bônus, quer ter prêmio, quer ter reconhecimento. Na X, as pessoas médias preferem ser dirigidas, desejam evitar responsabilidades, têm pouca ambição. Já que as pessoas aprendem sob condições adequadas não somente aceitar, mas buscar responsabilidade. A capacidade de exercer algum grau de imaginação, inovação, não somente na solução dos problemas organizacionais, é amplamente, não estreitamente, distribuída na população. Então, nós relembrando que o pessoal da X, né, no grosso modo, são aquelas pessoas que não gostam muito de responsabilidades. Já a pessoa da Y é aquela que não, né, nós vamos partir para cima. Gostamos de risco, desafios, de responsabilidades e gostamos de estar comprometidos com os objetivos. Na aula anterior também falamos dos estilos, né, de administração. Então nós tínhamos lá a ideia do coercitivo. Então o líder, né, a cúpula ou o líder direto, ele delega quase nada, né? Eu acho que nesse modelo não delega nada. As decisões são tomadas por ele mesmo e quem não cumprir ali, ou então que se estiver fora,
daquilo que a empresa imagina para o seu grupo de colaboradores. Existe ali um modelo de punições, um modelo de coerções muito bem orientadas e desenvolvidas por um modelo assim de que o funcionário colaborador ele passa a trabalhar com desconfiança e com medo. Ok? Evoluindo um pouquinho, nós temos o autoritário benevolente, que já tem ali um pouco uma coisa de delegar, né? Um pouquinho. Ele já começa, o líder já começa a falar: olha, você já pode ser responsável por isso, eu vou te delegar essa tarefa. O fluxo de comunicação ainda é um pouquinho precário, mas já começa a existir. E a punição já começa a ser um pouquinho mais, né, mais branda quando existe, ok? O consultivo, ele já tem confiança nas pessoas, o grupo já começa a sentir isso. A comunicação ela já é um pouquinho melhor, de baixo para cima, em tanto vertical quanto horizontal. E as decisões são mais na cúpula, mas também já existe um pouco de descentralização, então você já começa a ver o pessoal para algumas coisas já tendo autonomia para decidir. E por fim, o sistema participativo, que permite total confiança no subordinado, o modelo de tomada de decisão já é no grupo, as ações são descentralizadas. Como o modelo de comunicação, né, é livre, né, flui bem tanto na verticalidade quanto na horizontalidade. E a tomada de decisão é descentralizada, né, e o grupo utiliza como modelo ideal o debate, né? Então todos participam ali, todos aqueles envolvidos e comprometidos participam do processo de tomada de decisão. Então isso aqui foi o que nós, né, de uma maneira geral, nós debatemos na aula anterior. Para quê? Para que nós já iniciemos aí, né, consigamos, já temos condições, tenhamos condições de entrar com a ideia das relações com empregados. Então, olha só, você tem uma empresa, essa empresa ela precisa de trabalhador e o trabalhador ele vende sua mão de obra, ok? Então eu venho prestar serviço em troca de uma verba. Tudo bem? Esse é bem simples e é fácil de entender, né? Então eu venho para a empresa, sou contratado pela empresa, então eu vou ofertar minha mão de obra, como troca eu vou receber uma verba aí, que nós chamamos de salário. Agora, lógico, as empresas hoje elas procuram de alguma maneira também trazer um pacote de benefícios em relação a isso, né? Então, um vale transporte, um vale alimentação, ou então alimentação na empresa, assistência médica, odontológica, creche para as crianças. Lógico que tudo isso é muito adaptado ao modelo de organização e ao porte dela, né? Não dá simplesmente para uma pequena empresa ter um pacote absurdo ali, né, grande de benefícios. Da mesma forma que quanto você tem de importância na sociedade em relação ao tamanho da sua organização, lógico que você tem que trazer para os seus colaboradores também uma parcela de benefício, né? Observe que as empresas, a grande maioria, tem aquela distribuição, né, de lucros no final do ano, né, a participação. Então eu faço, né, uma partilha de um percentual daquilo que o sindicato determina que nós temos que fazer. Então a isso é dado o nome de PLR, né? E o colaborador ele entende que ele vai ter um percentualzinho, né? Que ele fala, olha, eu contribuí para que a empresa tivesse lucro. Então é muito interessante que a empresa me recompense por isso, tá? Então observe que nós falamos basicamente de eu cheguei com a mão de obra e a empresa chegou com a recompensa salarial e o seu pacote de benefícios, etc, etc. Pois bem, mas além de tudo isso, nós temos a ideia das relações, né? Do modelo de relacionamento. Então, a empresa precisa que o colaborador ele seja ali uma pessoa, como é que fala?
muito bem, né? Tenha lá um nível de relacionamento muito bom, né? Seja totalmente integrado com a equipe, que ele tenha um nível de comportamento aceitável, né? Que ele respeite todo mundo na empresa, ok? E aí nós temos lá que algumas vezes, né, tem colaborador que ele é problemático, né? Ele gosta de questionar bastante coisa e o questionamento não é de uma maneira saudável, né? Ele entra lá com uma situação muitas vezes ríspida, né? E aí para a empresa é um tipo de colaborador que não precisa, você não precisa passar por isso, né? Vamos rememorar o que eu falei agora há pouco no slide anterior? Qual é a relação que eu tenho com o colaborador? Ele entrega força de trabalho e a empresa entrega salário. Se aquele colaborador ele não está satisfeito ou ele está ocasionando problemas no ambiente de trabalho, é, 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 é importante, né, que a empresa, por meio do seu departamento de recursos humanos, converse com ele. Fala, olha, você está fora dos procedimentos naturais aqui, né, do modelo de comportamento. Você, em algumas vezes, está até sendo agressivo no seu jeito de falar, do seu jeito de comportamento. Como você se comporta em relação aos seus líderes e aos seus membros de equipe, seus colegas de trabalho. Então, olha, isso precisa ser observado. E aí a pessoa continua, né? Ele não muda em nada, você tem que dar uma advertência. Se não muda em nada, você tem que suspender. E até o ponto de que você tem que dispensar a pessoa. Se for por uma questão de agressão, de coisas assim, né? Você tem aqui, inclusive, um modelo de dispensa por justa causa. O que a empresa, lógico, não espera que seja necessário utilizar esse recurso. Ok? Então, desempenho, né? A gente tem um programa de relações com o empregado. Então, a ideia é sempre pautar pela comunicação, cooperação, proteção, assistência, disciplina e conflito. Então, vamos entender cada um. Comunicação. A organização deve comunicar a sua filosofia. Então, por exemplo, quando você faz a integração, né, você chegou na empresa, olha, tal, né? Alguém lá vai te receber, né? Porque precisa explicar o seu departamento, o seu serviço, com quem você vai se relacionar, quem é o seu supervisor direto, né? Ou o que você vai ter de força de trabalho ali, quais são as suas tarefas. Então, e a empresa também tem que comunicar quais são as regras. Né? Olha, pode entrar 8h15, o horário é 8 horas, mas pode entrar 8h15? 8h16 pode? Horário de almoço eu posso fazer a hora que eu quero? Eu saio às 18, mas eu posso sair às 19 e eu mesmo decido fazer hora extra? Ó, tudo isso tem que estar muito bem explicitado, ok? Se eu faltar, eu tenho que trazer atestado. O atestado é válido de qualquer médico, de qualquer local. Eu tenho conhecimento que tem empresa que ela já orienta, fala, olha, o atestado somente de hospitais ou clínicas parceiras ou cadastradas no convênio ofertado, né? Convênio médico ofertado pela empresa. Então, tudo isso você tem que ser comunicado. Ó, tem que usar crachá. O crachá tem que estar visível. Se esquecer o crachá, volta para casa. É isso. Se esquecer o crachá, assina advertência. Então, todas essas coisas devem ser comunicadas, ok? Em cooperação, a organização deve compartilhar o processo decisório com os funcionários para obter a cooperação e comprometimento. Lembra lá do pessoal da Y? Então, o colaborador que ele está classificado como Y, ele entende isso perfeitamente. Já o que está classificado como X, ele não quer esse nível de responsabilidade. Né? Eu participar do processo de... Não, o que é para fazer? Percebe que você já tem que mudar a maneira como você trabalha com a sua equipe? Né?
Proteção. O local de trabalho deve oferecer bem-estar às pessoas do ponto de vista físico e proporcionar um ambiente agradável, né? Então eu tenho que me sentir bem no trabalho, ok? Assistência. A organização deve responder às necessidades especiais de cada funcionário, dando suporte e apoio. Então, olha, eu estou precisando de uma mesa, estou precisando de computador, estou precisando de um ambiente arejado, eu estou precisando mudar o meu horário de trabalho, eu estou precisando ver a questão do almoço, eu estou precisando que o departamento me ajude em uma situação. Então, a empresa, ela tem que, de uma maneira possível, né? Que nem tudo é possível, mas aquilo que for possível, procurar dar assistência ao colaborador, ok? E por final, disciplina e conflito, a empresa tem que ter, né? A empresa deve ter regras claras para lidar com questões disciplinares e a questão de possíveis conflitos, ok? Então esse aqui é como se fosse se eu posso dizer, um plano, né, de relações, que aí você desenvolve isso, é um documento bacaninha, entrega para todo mundo entende o que você quer, ok? E ninguém pode dizer assim, mas eu não sabia disso. Sabia, você recebeu a cópia, você inclusive assinou que recebeu a cópia, né? Então, programa de sugestões. Então, tem empresa, né, que coloca lá, olha, vamos aqui, se nós vamos colocar uma caixinha, vou desenhar aqui uma situação, ok? Vamos colocar uma caixinha na portaria, ou então no refeitório, ou então num local onde eu sei que o pessoal vai passar e eles se sentem bem em colaborar se essa caixinha estiver lá. E o que diz essa caixinha? Sugestões. E as sugestões ela é fantástica, porque muitas vezes tem um colaborador que enxergou alguma coisa ali, ele dá uma ideia. Olha, se nós fizéssemos assim, né, a empresa poderia fazer de determinada forma. E aí, a organização, quem for ler isso, né, quem for ler, ela fala, poxa, ninguém pensou nisso, né? E a pessoa que deu a ideia é muito interessante. Tem empresa que inclusive dá um bônus, um salário, olha, que bom, né? Um percentual do salário. Então, 10%. Eu já vi umas empresas, umas metalúrgicas, padronizar assim, nível de qualidade ou importância da sugestão ofertada. Então, para uma sugestão classificada como leve ou grau 1, eles davam lá R$ 100. Grau 2 ia aumentando até grau 10. Eu sei que tinha sugestões lá que eram muito bem avaliadas, que o colaborador chegava a ganhar R$ 2.500, né? Se aquilo melhorasse produção, melhorasse nível de qualidade em relação a zero defeito, né? Em busca do zero defeito, ok? Isso é muito importante. Tem empresa que até hoje tem grandes ideias, grandes, né, insights de produção por meio dessas sugestões. Agora, uma coisa que você, gestor, não pode fazer. Você observou aquela sugestão, aquela ideia e você não dá o reconhecimento, ok? Tem empresa, por exemplo, tá vendo aqui, ó, jornalzinho interno. Tem aqueles comunicados internos também serve. Aquele cartazinho que você coloca na portaria, olha, parabéns ao Zezinho que deu uma ideia sobre tal coisa. Tudo isso é importante fazer, porque o colaborador, e quando ele se sente reconhecido, ele passa a colaborar mais ainda e ele se compromete com isso, ok? Agora, muitas vezes a empresa também dá um prêmio lá tão irrisório. Olha, deixa eu contar um caso aqui. Teve lá uma metalúrgica há muito tempo atrás que nós fizemos um trabalho lá. E aí um colaborador da linha de produção
ele estudou uma peça lá, acho que ele fazia curso técnico, alguma coisa, e ele propôs uma alça de dimensionamento da peça que podia ser acoplada na máquina para que ela evitasse, de alguma forma, que a peça passasse de uma maneira não uniforme e com isso perdia lá, né, ou era passível de erro. Pois bem, era uma decisão técnica, alguma coisa muito deles próprio, né? O que que a empresa, quando nós estivemos lá, o que que a empresa disse? Olha, com essa peça que nós implementamos ali, nós reduzimos o percentual de defeito a menos de 1%. E nós tínhamos quase 9%. Então, quase 9% de peças com defeito no mês passou a ser menos de 1%. Ok, a sugestão foi aceita, os engenheiros vangloriaram a ideia, foi uma coisa fantástica. Pois bem, aí perguntamos e qual foi a recompensa dada para o colaborador? Ah, nós demos R$ 100. Olha a proporção. Você reduziu, né? Eliminou não, você reduziu o percentual de erros, né? De defeitos, de quase 9% para menos de 1%. Olha o custo, né, que você reduziu. E aí você chega para o colaborador dá R$ 100. Sabe o que acontece depois, ou o que aconteceu? Nós não chegamos, né, a conferir isso. Mas eu acredito que essa pessoa não vai dar mais nenhuma ideia, nem vai se esforçar, inclusive, para encontrar outras soluções. Porque foi totalmente desproporcional, né? Ok? Mas foi o que a empresa achou que era muito importante. Olha, demos R$ 100. Ficou assim, nós estávamos ali fazendo um trabalho, né, ficamos ali olhando para a pessoa e falando, nossa, tudo isso, né? Que coisa. Mas era uma política da empresa. Tudo bem? Então você, gestor, você tem que observar, né? Isso aqui, olha, melhorou quanto? Reduziu o custo, reduziu o erro, melhorou a ideia do percentual de prejuízo, de defeito, de qualquer coisa nesse sentido. O colaborador ele tem que ter um reconhecimento, porque isso acaba motivando ele. Ele vai buscar mais formas, ele vai buscar mais sugestões, ele vai envolver outras pessoas da equipe também em busca de proporcionar melhoria no ambiente de trabalho. Ok? Os programas de reconhecimento, você pode dar um prêmio, por exemplo, né? E pode ser em dinheiro, em créditos. Sabe aqueles cartões que tem tipo modelo pré-pago, né? Compre livro, compre um objeto eletrônico. Sabe cartão de... É tipo cartão de... Como é que fala? Vale presente. Eu acho que é isso, né? Que você vai na loja e fala, eu quero um cartão aqui que dê direito a R$ 200. Então a pessoa dá um cartão lá, vende aquele cartão tem R$ 200. Então a pessoa que recebe aquele cartão, ele pode ir naquela loja e gastar R$ 200 com o que ele quiser. Isso é muito interessante, né? Agora, tem empresa que faz cerimônia de reconhecimento, então chega num determinado momento do mês, traz lá as pessoas que colaboraram, né? Ou então do mês, do semestre, do ano, tem lá o seu momento, ele traz para como é que fala? Para aquele momento de uma cerimônia, aquelas pessoas que colaboraram para melhorias na organização. E ele dá um diploma, dá um troféu, bate uma foto, põe no ambiente da empresa, lá em alguns ambientes, põe no jornalzinho interno, alguma coisa que tem, põe no site, né? Tem muito site organizacional que tem uma linha de blogs. E a linha de blog é uma linha mais solta, né? O que é isso? São textos mais soltos, são textos que a empresa trabalha de forma livre, ela conta uma história, ela conta um acontecimento, então tá um pouco diferente daquele site formal, né? Lembrando que o blog está dentro do site, tem lá um linkzinho, você clica blog, ele vai para aquele texto mais solto.
E ali, normalmente alguém coloca, olha, o funcionário Zezinho deu lá uma colaboração muito ideia, ele propôs como sugestão que fosse feito tal coisa. Com isso, a empresa, né, reduziu o custo, melhorou a produtividade, passou a atender melhor os seus clientes, tal, tal, tal. Parabéns ao Zezinho, que recebeu um prêmio em dinheiro, além disso ganhou um troféu, ganhou... Ó, tudo isso é reconhecimento. Ok? Quem vai nas lojas do McDonald's, né, vê lá o funcionário do mês. Quem vai em alguns hospitais tem lá o funcionário, o colaborador que foi melhor indicado pelo seu nível de comprometimento e a qualidade no atendimento, né, prestatividade. Então, olha, cada empresa procura colocar o seu programa de reconhecimento. Mas isso é importante? É importantíssimo. Por quê? Vamos voltar ao que eu já disse em aulas anteriores. Funcionário, colaborador satisfeito, produção melhor. Ok? Ele passa a produzir melhor, ele passa a atender melhor, ele passa a se comprometer mais. Por quê? Porque ele está satisfeito com a organização que ele trabalha. Então, por que ele vai trabalhar com corpo mole? Por que ele é um Y, ele vai caminhar para X? Ele não precisa disso, ele já está comprometido, ele já está, dizendo assim, ele já está motivado com a coisa, ele quer mais desafio, ele quer mais situações em que ele possa desenvolver, né, o seu pensar, desenvolver a sua criatividade, a sua inovação. Então, se você tiver uma maneira de recompensá-lo, de reter ele perceber que ele foi reconhecido, você está ali com um colaborador que ele está com um nível de motivação muito bacana para que possa trazer melhorias para a empresa, ok? Programas de assistência para a empresa, programas de assistência da empresa para os empregados. Isso também é muito interessante porque você traz para o ambiente, né, um pensamento assim, olha, se eu precisar de alguma coisa, a empresa vai me ajudar. Né? E começa já logo ali no começo com a ideia do convênio médico. Mas, além disso, tem empresa que tem psicólogo, né, no ambiente da empresa. Então você não precisa ir até marcar uma consulta e ir até uma clínica. Você tem psicólogo ali. Você pode já tiver com algum problema, alguma coisa, você pode marcar um horário. E o psicólogo ele vai te atender. Então ele chega ali e fala, olha, qual é o seu problema? O que você está passando? Tem empresa que tem assistente social. Caso prova disso são os hospitais, né? O hospital tem muito disso, do assistente social tá ali observando, né, carinhosamente os pacientes, os colaboradores, porque, gente, todos os colaboradores são pessoas. Pessoas têm sentimentos, pessoas têm problemas, pessoas têm seus conflitos internos e precisa de um profissional, né, que possa ajudá-lo. Tem gente com problema de cesta básica de alimentação, a empresa dá cesta básica, ou então aqueles cartõezinhos de vale alimentação, né? E tem que estar observando se o valor é suficiente. Como é que eu vejo isso? Eu abro um ambiente de comunicação. Lembra lá no sistema de administração, o consultivo e o participativo tinha uma linha de comunicação mais livre, tanto na vertical quanto na horizontal? Então, eu preciso saber se o meu colaborador ele está contente, se ele está satisfeito de estar aqui comigo. O que eu faço? Eu consulto, né? Tem o RH para isso. O RH vai lá e fala, olha, como é que você está vendo o cartão da alimentação? Aquele valor está sendo suficiente? O que você acha? Tem alguma sugestão? E o pessoal conversa, o pessoal colabora, tá certo? Porque se todo mundo estiver satisfeito, só quem tem ganha é a empresa. A empresa tem uma melhor produtividade. Tudo bem? Aqui na assistência também tem algumas que ofertam um modelo de creche, né? Tem muita multinacional que inclusive tem creche perto da empresa, que é para que aquela mãe que não tem com quem deixar o seu pupilo, ela venha de manhã, já deixa na creche da empresa, tá certo? E na hora que ela for embora, ela pegue lá o seu pupilo, que já vai alimentado, tomado banho, etc, etc. Ele já vai para casa.
Veja o nível de satisfação dessa mãe, desse colaborador, sabendo que o pupilo dela está muito bem tratado, está muito bem assistido. Percebem a lógica? Aqui nós temos, como é que eu faço? Como é que eu posso dizer assim, bacaninha? Tipo um fluxograma, a gente chama de árvore de decisão, né? Mas como se fosse um tipo de um fluxograma dizendo, olha, vamos identificar aqui a ideia do funcionário problemático e aquele que não é problemático. E como é que a gente resolve isso, né? Então, tá vendo aqui, ó, árvore de decisão de um programa de assistência ao empregado. Então, na etapa 1, nós vamos identificar, né, funcionário problemático e autoidentificação ou identificação do supervisor, tá certo? Para um funcionário problemático, então aconselhamento do programa de assistência, como segunda etapa, e aqui o funcionário se recusa a buscar ajuda se o problema tem impacto negativo sobre o trabalho, perfeito? Na etapa 3, o problema é resolvido e o funcionário continua no trabalho, tá vendo? Tem aqui uma questão de algum profissional já envolvido no processo. O profissional, o funcionário precisa de tratamento, tá certo? Então vem para cá para um momento de tratamento. Mas tratamento? Que tipo de tratamento? Ó, tem colaborador que a gente identifica depois de um determinado tempo que ele tem problema com droga, problema com bebida, né? Ele tem lá um desvio de alguma coisa, pessoas que têm algumas psicoses, ou pessoas que têm algumas neuroses, né? Ou então distúrbio, né? Tem gente que tem distúrbio. Tudo isso o psicólogo precisa observar. E aí precisa de tratamento? Precisa, tem que encaminhar. Se for tratamento médico por questões de acidente de trabalho, ou então que a pessoa desenvolveu alguma patologia, porque ela contraiu alguma coisa assim, tipo, sei lá, uma alergia a produto químico, ou um problema com os equipamentos de proteção individual, ou teve problema com as LERs da vida, né? Lesão por esforço repetitivo. Então, o que que você faz? Você manda a pessoa para o tratamento, né? Ó, tem tudo, né? Tratamento médico, tratamento de psicólogo, tratamento com assistente social. Se o aconselhamento não deu certo, se o tratamento não deu certo, vai apertar papo 4. A pergunta é, o problema foi resolvido? Se foi resolvido, o cara volta para trabalhar. Se o tratamento não foi resolvido, o funcionário aqui está de uma medida muito, né, assim, muito papufe, o funcionário é desligado. Eu ainda colocaria aqui uma outra etapa, um outro pensar. O tratamento foi mal sucedido. Por quê? Ele foi mal conduzido ou o tratamento ele não foi dimensionado de forma correta? Né? Então é que nem fisioterapia, tá? Se está com problema de mão, você tem que buscar o tratamento certinho. Sua mão está lá com problema, então o fisioterapeuta ele vai dizer, olha, para você melhorar essa mão sua aqui, você tem que fazer tais exercícios. Só que ele não conduz o exercício, espera que o paciente faça. Então, olha só, tem uma questão aí de execução, ok? E aí é necessário ser avaliado. Então, o tratamento foi mal sucedido? Foi. Por quê? Não teve lá uma interação muito boa com o profissional. Então, a empresa precisa observar uma maneira que possa corrigir isso. Foi feito tudo possível e o colaborador não desenvolveu. Aí, nesse caso, sim, ele é desligado. Tudo bem? Sempre observando se não há nenhuma questão legal, tá certo? Quer ver uma coisa de um exemplo? De uma empresa que nós observamos há um tempo, que não sei se por falha, por erro, não sabe, né? A questão foi que tinha uma colaboradora que estava com gravidez de risco e quando essa colaboradora ela retornou à licença gestante, ela foi dispensada. Então, mas a lei e o sindicato tem lá uma situação da estabilidade. Tem um prazo de estabilidade. Você não pode desligar a pessoa assim que ela retorna. Você tem que observar isso.
ok? E aí tiveram que readmitir a colaboradora. Agora a pergunta que eu faço para vocês: essa colaboradora voltou satisfeita? Ela voltou porque teve que ser readmitida, ok? Mas como é que está o nível de motivação dela, sabendo que assim que acabar a estabilidade, com certeza a empresa vai desligá-la? Ela não vai se comprometer mais com os processos, ok? Então isso tem que ser muito bem pensado, gente, tá? Porque muitas vezes você está fazendo uma situação achando que está atuando de uma maneira simples, fácil, né? Uma maneira objetiva. Na maioria das vezes você está colocando o colaborador e a empresa em situação constrangedora, uma situação, sei lá, sabe, uma coisa meio sem nexo, que acaba prejudicando o nível de relacionamento. E aí, muitas vezes, esse colaborador tem 5 anos, 6 anos, 10 anos na empresa, é desligado de uma maneira desta forma, assim, sem mais nem menos, né? E aí fica dessa forma. Quer ver só outra coisa? Eu não vou poder falar o nome da empresa, mas vocês já devem ter visto na internet aí, nos principais veículos de comunicação. Teve uma faculdade, aliás, não teve só uma, foram duas, né? Duas faculdades que dispensaram os professores por e-mail. Você já imaginou que situação vexatória? Teve uma outra que tinha lá o pessoal dos cursos de EAD, que o professor foi logar, né, para fazer sua aula. É, assim que ele logou, tinha um aviso que o serviço dele não era mais necessário a esta organização, que no dia seguinte ele procurasse o departamento de recursos humanos. Olha que coisa mais, sabe, descompromissada, totalmente, né? Eu fico até assim para falar. É complicado. Como é que a empresa faz isso com o colaborador dela? Que nível de confiança ela está dando para a sua equipe? E o gestor que teve essa decisão? Porque, olha, gente, de boa, não foi alguém de RH que fez isso. Essa decisão partiu de uma pessoa com maior nível de poder de influência, né? Dentro da hierarquia daquela empresa. Então ele falou: olha, vocês mandam um aviso assim, assim, pronto, eu não vou perder tempo com isso. Eu quero desligar essa galera e pronto, acabou. Mas como é que fica a imagem desta empresa em relação ao mercado? Observe os alunos, né, que foram pegos de surpresa, porque o professor dele já não existe, não está mais na instituição, foi desligado. E aí muitas vezes ele foi desligado por e-mail. Ou seja, ninguém explicou, não fez entrevista de desligamento, não explicou a política da organização, se a empresa está com problema de recursos financeiros, que precisa fazer corte. Isso precisa ser explicado. O colaborador passa, tudo bem que talvez ele não aceite 100%, mas ele entende que a organização está cortando porque não tem recurso financeiro. E infelizmente ele foi um dos escolhidos para estar naquela leva de corte, ok? Mas se você abrir um e-mail e tá lá assim que você foi desligado, ou então você vai acessar o seu ambiente virtual de trabalho e tem uma mensagem lá que você foi desligado, que coisa mais, sabe, insensível, né? Ok? Então cuidado com isso, gente, cuidado. Você que vai ser gestor, se já não o é, observe esses pequenos pontos. Porque se você trata bem o seu colaborador, você tem uma resposta melhor. Ok? E se você não for o dono da empresa, cuidado, porque talvez você também seja tratado dessa mesma maneira. Então nós falamos na administração que, primeiramente, trabalhar com gente como é que você gostaria de ser tratado? Então, replique esse pensamento. Olha, eu quero ser tratado dessa forma, então eu vou tratar dessa forma. Eu gostaria que a empresa dissesse isso para mim, então eu vou dizer isso para os meus colaboradores. Ok? Replique esse sentimento, porque fica muito constrangedor você tomar uma decisão que coloque o pessoal numa maneira assim totalmente destoante, né, com a realidade
da sua empresa, principalmente nesse caso que eu citei agora, que é uma universidade. Então já pensou que tipo de profissional essa universidade está formando? Se a postura e a política que ela prega são coisas desse tipo, dessa natureza, totalmente insensível e vexatório, né? Se eu posso inclusive até utilizar a palavra constrangedora. Mas isso não vem ao caso, foi só um exemplo para que vocês entendam que muitas vezes o programa de assistência aos empregados ela precisa existir e ser muito bem desenhado para que você não passe por situações como essa, ok? E aí, vamos entrar agora na ideia dos colaboradores problemáticos. Como é que a gente sabe que uma pessoa ela é problemática, né? Então, primeiro, tem elevado absenteísmo, né? Nível de absenteísmo, ou seja, o que é absenteísmo mesmo? Ausência ao trabalho, né? Nós chamamos de faltas, né? Então, a ausência ao trabalho, principalmente nas segundas ou sexta-feira, ou inclusive intercalando em feriados. Então, um feriado na quinta-feira, de boa, o cara não vai na sexta, tá? Falta não justificada, falta frequente, atraso e saída antecipada, alterações e conflitos com colega, né? Altercações, né? Altercações e conflitos com colega, negligência que provoca problemas, julgamento precário de situações, decisões erradas no trabalho. O julgamento precário ou pré-julgamento de algumas ações também é muito complicado. Nós entramos aqui, inclusive, na questão das inferências, né? Tem muito colaborador que adora utilizar do recurso da inferência. Ah, mas eu achei que tal pessoa... E você está inferindo por quê? Você não sabe, é verdade. Ah, mas eu entendo que tal pessoa... Não, não é assim. Você não pode inferir nada, ok? Acidentes esquisitos, né? Estranhos no trabalho. A pessoa machucou um pé do nada, uma coluna do nada... teve um corte do nada, como é que é isso, né? Danos e paradas de máquina, principalmente por negligência, envolvimento com lei, multa de trânsito, embriaguez, principalmente embriaguez no trabalho, má aparência pessoal. Isso aqui é um fator que merece um olhar mais sensível, tá? Porque você não pode simplesmente chegar para a pessoa e dizer assim, olha, você está vestido muito mal hoje, hein? Que coisa! Olha essa roupa sua aí, rapaz, que coisa, né? Esquisita, tal. Você não pode, tem maneira de falar isso. Por isso, voltamos àquele slide aí, uns 3, 4 slides anterior, que falava lá da comunicação. Lembra lá? Das regras, né? Então a empresa entrega um livrinho lá, uma apostilinha dizendo, olha, aqui não é permitido short, não é permitido blusas de alça, não é permitido determinadas coisas. Os meninos também não é permitido isso, aquilo outro, tudo bem? Porque quando você já sabe, né, com antecedência, você, lógico, você não vai enveredar por iniciativa própria para confrontar a empresa em relação àquilo, né? Ah, eu vou de short, é a empresa que se vire. Se a empresa for lá e punir você, você não pode reclamar. Tava lá no seu manualzinho, ok? Você que não seguiu. Bom, em relação ao programa de assistência aos empregados, você precisa principalmente de duas situações, né? A política, né? Como é que você vai atuar e quem é o coordenador. Precisa de uma pessoa que dirija os trabalhos. Normalmente é uma pessoa de RH, né? Normalmente é isso, mas não necessariamente. Então a pessoa vai lá e olha a política que a empresa está utilizando para assistência aos colaboradores é isso, ok? E se você tiver problemas ou precisar de uma assistência, procure o coordenador do programa, que é o funcionário tal lá do RH, que ele vai te ajudar nisso, tá certo? Não pode esquecer, gente, a política escrita. Se eu posso utilizar um termo, eu diria assim, olha, é a lei, tá certo? Então, dentro da empresa tem a lei do PAI. O que é o PAI? Programa de Assistência aos Empregados. Então, a lei número XX1000 do ano de 2024
institui o PAI com as seguintes características. Ponto. Quem é o coordenador do programa? É o fulano, é o Dr. Mário, lá do RH, que vai conduzir isso. Pronto. Então, nisso, você tem um documento que todos possam consultar, ok? Disciplina. Disciplina é um problema, né? Tem gente muito indisciplinada, tem gente que gosta de brigar, tem gente que gosta de fazer confusão, tem gente que... E aí, até onde vai o limite da disciplina? Será que eu posso exercer minha vontade na empresa? Será que isso é viável? Será que eu posso utilizar o meu modelo de comportamento? Como é que eu devo me comportar à mesa? Então tem lá o refeitório da empresa, tal, eu posso chegar lá, sentar, eu posso falar o que eu quero, falar de time de futebol, eu posso falar palavrão, eu posso, sei lá, eu estou colocando situações agora. Até onde vai a disciplina? Quais são as regras? Quais são as normas de conduta, né? Então, como é que a pessoa ela pode dizer assim, olha, eu estou infringindo uma regra? Isso precisa estar escrito em algum canto, não é isso? Lembra lá do programa de assistência aos empregados? Então, é ali que você vai também indicar quais são as normas e as condutas, né, as regras, o que é aceitável no ambiente empresarial. Não pode esquecer, gente, que uma coisa, né, a postura, né, isso é inerente do ser humano. Então, a educação, a polidez, a forma de se apresentar, isso é inerente do ser humano. Isso não precisa de uma norma, de uma regra, um manual. Olha, eu vou usar um termo bem vulgar aqui, tá? No ambiente da empresa eu vou arrotar a mesa. Por que você arrotou? Porque eu li que lá na Índia, quando você arrota na mesa, a mesa, né? Não na mesa, a mesa, é porque você está satisfeito. Tá, mas lá existe uma norma, uma conduta, uma regra, né? Um costume, uma cultura que indica isso. Aqui onde você está trabalhando, não. Mas isso está explícito? Tá, ué, porque é inerente do ser humano. Você não vai chegar num canto e achar que você pode fazer tudo. Você precisa observar as condições, o cenário da qual que você está participando, né? Ok? Por isso que a gente fala que a autodisciplina e o autocontrole são fundamentais. Em uma aula ou duas anteriores, nós falamos de inteligência emocional. Então, é neste momento que a gente entende, tá vendo? Olha, eu preciso ter inteligência emocional no trabalho. Eu não posso brigar, não posso discutir, eu tenho que ter postura, eu tenho que ter comportamento, ok? Por quê? Porque isso é inerente a mim. Eu preciso ser uma pessoa, eu tenho que entender isso, que eu tenho que ter regra, eu tenho que ter disciplina, né? Eu tenho um jeito de falar com as pessoas, ok? Principalmente, desculpem, eu tenho que observar a hierarquia. Se a pessoa é um superior, ela delegou uma situação lá, ela fez uma comunicação lá de alguma coisa que eu não concordo, eu posso, lógico, eu posso buscar uma forma de entendimento, né? Eu posso debater aquilo, mas eu tenho que ter educação, né? Eu tenho que respeitar a disciplina, eu tenho que respeitar a hierarquia, eu tenho que respeitar o organograma da organização, ok? Por quê? Porque, daqui a pouco vira bagunça. Se o teu líder, ele não tiver autoridade em relação à sua posição na empresa, em relação à carga e função, então ele não é líder. Para quem vai ter um líder? Você deve respeito, principalmente respeito. E o respeito é mútuo, tá? Ele não vai gritar com você, porque ele também tem que te respeitar. Você também não vai gritar com ele, porque você também tem que respeitá-lo. Você quer debater uma situação? Pronto, então você observe se você tem razão naquilo que você quer levar para o debate. Ok? Muitas vezes
tem uma decisão que a gente vai tomar na empresa, olha, aqui eu já estou entrando com gestão de conflito, hein? Não chegamos lá ainda, mas só para a gente ter uma ideia. Que é uma emenda de feriado, é uma férias coletiva, é o descanso do Natal, sabe, coisas assim? E aí, para a gente emendar um feriado, todo mundo decidiu que vai trabalhar 1 hora a mais. Fizemos a votação na empresa, a maioria decidiu. E a minoria? A minoria votou contra, mas a maioria votou a favor. Então o que faz? A minoria vai se rebelar? Olha o sentido de coletividade. É nesse momento que a equipe fala, olha, a maioria vence. Então se todo mundo aceitou trabalhar 1 hora a mais durante, sei lá, 10 dias, 8 dias, 5 dias, alguns dias, para descansar o Natal, ou o Ano Novo, ou algum outro feriado, beleza, eu também vou nessa, vou me esforçar para cumprir isso. Por quê? Porque a maioria votou. Então eu já estou atuando com postura, com disciplina, com etiqueta, né? Ok? Agora, eu não concordo, eu não venho não. Você é minoria, tá certo? É justo? Muitas vezes você tem um problema que não possa vir. Então é interessante que você debata. E quando debater, debata com educação. Olha, todo mundo votou aqui que tem que fazer tal coisa, ok? Ok, então, mas eu não posso vir tal horário porque eu tenho aula. Sei lá, eu tenho um outro compromisso, eu tenho uma situação da igreja, ou então eu trabalho num outro tipo de religião, então eu atuo num outro tipo de religião, então eu tenho lá o meu centro, o meu templo, sei lá, tem alguma coisa, né? Que eu não posso vir. Como é que eu posso resolver isso de uma outra forma? E aí vamos buscar alternativas, ok? Nós já estamos entrando aqui no conflito e arbitrariedade, tá vendo? Olha como é que as coisas funcionam. Ficou bem explicadinha a questão da disciplina? Então olha lá, ó. Se você é uma pessoa, né, que tem lá problemas de indisciplina, o que a empresa tem que observar? Ela vai te punir de alguma forma, ok? Ou vai fazer alguma coisa que você entenda que você está fora daquelas regras aceitáveis, das normas e condutas aceitáveis. Então a empresa vai observar a gravidade do problema, né? Então, por exemplo, agressão física, né? Agressão verbal, você mandou a pessoa para aquele lugar, ou então você agiu com desonestidade. Observe que caso de furto, roubo, essas coisas, a situação muda totalmente, tá? Isso já é caso de polícia. Então, mas deu lá, teve uma questão, um desentendimento, alguma coisa assim e tal. Então é observar a gravidade do problema. Quanto tempo, né? Ou por quanto tempo esse problema perdurou dentro da organização entre os membros da empresa? Teve frequência? Ou então isso foi sempre ou foi uma coisa isolada? Quais foram os condicionantes, né? Alguém agrediu um porque o outro agrediu primeiro? Sei lá, uma pessoa teve lá uma condição em casa, que teve lá, morreu um parente, ou sei lá, e aí precisou se ausentar, mas aí não explicou para ninguém, omitiu essa informação. Isso é um fator condicionante. Qual é o grau, né, de socialização, ou seja, qual é o grau de conhecimento que a pessoa tem em relação às regras, os procedimentos da empresa? Lembra do livrinho que eu falei? A pessoa já tem um histórico disso, né? A empresa já passou por isso também. Às vezes é um caso isolado, tanto para a empresa quanto para aquele, né, aquele colaborador, ok? E como é que a equipe gerencial, os executivos de gerência, eles atuaram, né? Teve apoio, não teve? Como é que foi o relacionamento? Então, tudo isso tem que ser observado, ok? Se todas essas condições estiverem muito bem explicadinhas, né, em relação ao programa de assistência aos colaboradores, aos empregados, você não tem problema, né? Porque teve lá uma situação de indisciplina, você consulta o manualzinho e está dizendo, nesse sentido aqui a penalidade é tal. E o colaborador também já sabe, né? Porque ele leu, ok? Então você tem
Como é que são as ações, né? Então, o que a empresa deve fazer? Então, comunicação das regras e dos critérios de desempenho. Lembra do livrinho, de novo? Você tem, né, que dizer, olha, no caso de indisciplina aqui, o negócio é desta forma, tá certo? A política é essa. A documentação dos fatos, então, olha, a pessoa deve registrar as evidências que justifiquem a ação disciplinar, né? Então, o que você vai fazer? A pessoa agrediu fisicamente outra. Então, você vai documentar isso, tá certo? Você vai, sei lá, bater fotos, uma agressão física, né? Você vai ter fotos, você vai ter os depoimentos, você vai ter testemunha, você vai ter alguma câmera, né? Câmera na empresa, se foi gravado, tudo isso você vai ter que guardar, porque é um documento, né? E em seguida você tem a ideia da resposta à violação daquela regra, né? Que é a aplicação de alguma coisa para aquela disciplina. Então, por exemplo, se a pessoa tiver questão de furto, roubo, justa causa, desligamento por justa causa. Agressão física, vai pegar 3 dias de gancho, fora outras coisas que tem que ser observadas, se machucou alguém, etc. Tal, né? Então, essas coisas tem que estar documentado, porque você sabe, né, como é que o colaborador ele vai entender o que você está falando, porque ele leu também, né? E aí, ela tem lá o procedimento da disciplina, ela tem lá 3 ações, né? Ela pode ser uma ação corretiva, né? Então, você vai corrigir ali o funcionário, né? Então, aquele comportamento, então, além de puni-lo, né? Você também pode corrigir. Corrigir como? Lembra lá do programa de assistência ao empregado? Tem lá o tratamento. Muitas vezes a empresa tem um psicólogo, tem um assistente social, que pode levar esse colaborador para lá e falar, olha, dá aqui né? Faz um conversê com esse cabrinho aqui, porque o caboclo tá aí meio querendo arrumar confusão, não sei o que e tal, tá meio nervoso. Será que ele tá com algum problema? E o psicólogo vai atuar, né, de forma profissional e vai saber o que está acontecendo, ok? Logo em seguida, a ação pode ser progressiva. Então, o que acontece? Um outro olhar para isso você sai de uma advertência verbal, vai para a escrita, suspensão e depois demissão, ok? Outro item deve ser imediata, consistente, impessoal e informativa, e ela também deve ser preventiva, né? Então, o que acontece? Olha, aconteceu hoje o assunto, nós temos que resolver isso hoje. Não vou escrever num livro para entrar uma ação, para conversar num dia. Daqui a pouco todo mundo esqueceu, né? Como é que aquilo efetivamente aconteceu. Ou esquece alguns detalhes, ou não anotaram alguns detalhes. Então fica prejudicado. Tudo bem? Então vamos lá. A ação deve ser preferida, a ação corretiva deve ser preferida à ação punitiva. Então eu mando a pessoa para um aconselhamento, que é melhor do que punir. Se não deu certo, vai para uma ação disciplinar progressiva. E aí o cara já sabe que vem verbal, vem escrita, vem suspensão, etc. E tem que ser imediata, consistente, impessoal e informativa. Aqui o modelinho da progressiva, né? Então a verbal, você conversa com a pessoa ali, já dá ali um conversê mais severo. Uma escrita, a pessoa assina, né? Então, que está sendo advertido e aquilo vai para o prontuário dele. Não teve jeito de resolver esse assunto, vai para uma suspensão. Mesmo com a suspensão, a pessoa não teve jeito, vai para demissão, tá certo? E aí, tem algumas empresas, com algumas situações sindicais, que a demissão ela pode evoluir, inclusive, para o modelo de justa causa. Tá? Nem sempre é bom, mas né, nem sempre é o mais aconselhado. Mas não tem jeito, tem colaborador que, rapaz, é incrível.
Aqui é apenas um gráfico informando, né, as 4 linhas aí da progressiva, a verbal, a escrita, a suspensão e demissão. Observe que o Chiavenato ele coloca no livro dele, ó, é demitido por justa causa. Por quê? Porque o cara já passou por tudo isso aqui, ó, e não se alinha. Ué, aí é complicado, né? Tá certo? Depois da verbal, depois da escrita, depois da suspensão, aí chega aqui o cara fala, mas eu acho que eu tinha que ter outra oportunidade. Olha quanto você teve anteriormente aqui, camarada. E você ainda está cometendo falta grave. Então, desculpa lá, vai por justa causa. Bom, existe a disciplina positiva, né? Que é muito interessante. Que você pode, é uma outra forma, né? Primeiro você também tem 4 etapas, né? Mas aí é um pouquinho diferente, né? É um pouquinho diferente. E para algumas situações ela é melhor, né? Porque muitas vezes o modelo que a empresa utiliza de sistema de administração, ela tem lá um aconselhamento, ela tem uma participação mais efetiva, né, no comportamento do colaborador, ok? Então, olha, normalmente começa com uma primeira sessão de aconselhamento entre o colaborador e o gerente, que termina com a solução ao problema feita verbalmente, que seja aceitável pelas partes. Se a solução não funcionar, se reúne novamente para discutir por que falhou aquela solução e desenvolve um novo plano. Lembra que eu falei lá do tratamento? O tratamento foi mal sucedido? Não é simplesmente entender que ele foi mal sucedido. Tem que saber o porquê que ele foi mal sucedido. Por que não deu certo? Né? Então tem que ter alguma coisa aqui, a gente tem que entender isso. Ok? Na segunda etapa, uma nova solução de consciência é feita, só que agora é por escrito. Né? Se não ocorrer melhora no comportamento, a terceira etapa é uma advertência final ao funcionário, sob o risco de ser demitido. Então, depois, em vez de suspender o funcionário sem remuneração, como acontece na progressiva, a terceira etapa dá a ele algum tempo para avaliar sua situação e pensar em uma nova solução. Tá certo? Então, o que acontece? O funcionário ele começa a entender que a empresa já está em vias de dispensá-lo. Não melhorou, ele está com atitude esquisita. Então a quarta etapa é demissão. Tchau. Beleza? Não tem jeito, acabou. E aí, olha, nós temos aqui alguns padrões, né, que é o dia a dia da empresa aí, da sua organização. De repente você tem aí, até na sua empresa, né, algumas situações dessa. Então, por exemplo, está no estágio inicial, médio avançado, quase terminal, né? Então, quando está em absenteísmo, comportamento genérico e desempenho. Então, atraso, saída antecipada, ausência na situação de trabalho, bebo para reduzir a tensão, né? Já pensou isso? O cara, olha, meu amigo, você tá bêbado na empresa, ou então você bebeu para vir trabalhar? Não, é porque eu bebo. Eu bebo para reduzir a tensão. Você sabe como que é, né? O ambiente de trabalho é muito tenso, tal. E aí, olha o comportamento. A queixa dos colegas por não fazer sua parte, reações exageradas, queixa por não se sentir bem, faz afirmação não verdadeira. Tá certo? Em relação ao desempenho, comete erro, falha nos prazos, baixa eficiência. Quando está aqui no estágio médio, falta frequente por razões vagas ou implausíveis, sinto culpa por beber, tenho tremores. E aí o comportamento, mudanças perceptivas, faz afirmações inseguras, evita colega, pega dinheiro emprestado e principalmente não paga, tá certo? Tem hospitalizações frequentes, pequenos acidentes e são repetidos. Em desempenho, você tem críticas do chefe, deterioração geral, falta de concentração, lápis de memória, recebe advertências do chefe, ok? E evoluindo até a quase terminal, ó. Então, ausência imprevistas prolongadas, meu trabalho interfere na minha bebida. Olha aqui, ó, bebo para reduzir a tensão. Aqui embaixo, meu trabalho interfere na minha bebida. Então, aqui provavelmente bebe no trabalho, tem dependência, né? Hospitalização é repetida, tem problema financeiro, problema familiar,
ok? Então isso aqui é um exemplo, né, de mau comportamento, tá certo? E por fim, né, chegamos então à gestão de conflitos. Então nós já entendemos o que é o X, o cara do X, entendemos o cara do Y, entendemos estilos de liderança, né? Você tem lá o autoritário coercitivo, autoritário benevolente, o consultivo e o participativo. Você entendeu a questão das relações com o empregado. Então você viu a questão de disciplina, programa de assistência, reconhecimento, prêmio, etc, etc, etc. Bom, chega um momento em que você precisa, como gestor, né, gerenciar uma situação de discórdia, de desacordo, né? Então você tem lá uma equipe ou duas pessoas, mas você tem lá uma situação em que você precisa interferir, né? E aí você precisa entender como é que a coisa funciona. Então, conceitualmente, então, a palavra conflito está ligada a desacordo, discórdia, divergência, dissonância, controvérsia, antagonismo. Para que haja conflito, além da diferença de objetivo e interesse, deve haver necessariamente uma interferência deliberada de uma das partes envolvidas, ou seja, alguém vai falar alguma besteira ou vai ser irredutível na forma de pensar que acaba gerando uma discórdia. O conflito existe quando uma das partes, seja um indivíduo ou um grupo, tenta alcançar seus próprios objetivos, interligados com alguma outra parte a qual interfere na busca de atingir os seus objetivos. Essa interferência pode ser ativa, né, mediante ação para provocar obstáculo, bloqueio e impedimento, ou passiva, mediante omissão. E o conflito pode ocorrer no contexto do relacionamento entre duas ou mais partes, pode ocorrer entre pessoas ou entre grupos e organizações. Então, sempre que tiver uma ação, uma situação que você precisa interferir ali, porque tem uma discórdia, tem uma divergência, né? O clima não está legal, então você já está atuando como um gestor de conflito, ok? E o conflito pode ocorrer em 3 níveis de gravidade: o percebido, o experienciado e o manifestado. Bom, quando é percebido? Basicamente quando as partes entendem que cada um quer uma coisa, né? Então eu quero resolver pelo lado A e o outro quer resolver pelo lado B. Então, e aí, né? Mas o A é melhor, o outro, o B é melhor. Você já tem lá uma situação de desacordo, tá certo? Então isso é classificado como conflito percebido. O experienciado, quando provoca sentimento de hostilidade, raiva, medo, né? E aí já começa a ir para um outro caminho, né? Então eu já tenho lá uma situação de que eu tô com raiva, eu já vou tratar outra pessoa com hostilidade. E por final, quando é um conflito manifestado, ou seja, conflito aberto. Então ele já se manifestou, né? Então é eu de forma passiva ou ativa, alguém ali já está exercendo uma situação ou executando uma ação já de discórdia, de desinteresse, já está com raiva ou então está com hostilidade e precisa que alguém interfira, ok? Então você tem, por que acontece um conflito, né? Bom, então tem alguns itens aqui. Primeiro, uma ambiguidade de papel. Então fica meio, as coisas ficam meio, tá assim, né? Não tá muito claro, né? Quando a expectativa das pessoas que estão envolvidas nesse conflito, quando as coisas não estão muito claras. Olha, foi explicado que precisamos fazer tal coisa, mas não está claro. E aí um quer fazer de um jeito, outro quer fazer do outro, né? Não está muito certo. Aqui, o segundo item, objetivos concorrentes. Olha só, deixa eu ver se tem aqui, ó. Tem cada pessoa, né? Cada grupo, cada colaborador tem a sua própria linguagem, modo de pensar e trabalhar e objetivos a atingir. Por quê? Porque se cada um tem uma forma de pensar, lógico, tem objetivo a atingir, lógico que ele vai conflitar. Porque vamos dizer que chega uma pessoa que ela também pensa de uma outra forma e ele é irredutível.
Ela não é flexível. E ela quer fazer da maneira dela, o outro quer também fazer da sua maneira, um terceiro quer fazer da sua maneira. Olha, gerou aqui uma confusão, né? Ok? Então, é isso. Outra, recursos compartilhados também gera conflito, né? Por quê? Se eu tenho, vamos lá, determinado equipamento, determinado recurso, orçamento que é bacana, né? Ó, nós temos departamento de marketing, tem lá uma verba para gastar. E o departamento de RH não tem uma verba ou tem uma verba bem menor. Ó, já gerou problema. Porque o RH vai querer mais dinheiro, porque precisa fazer contratação, precisa fazer aplicação de teste, precisa atuar com modelos de recrutamento e seleção de forma mais contundente e mais repetitivo, isso gera custo, ok? Se fosse o contrário, da mesma maneira, o departamento de marketing ia dizer, bom, nós precisamos de mais verba. Por que mais verba? Porque precisamos fazer mais propaganda, precisamos fazer mais captação de clientes, ok? Então isso também é um recurso aí, né? Uma coisa que antecede os conflitos. Interdependência de atividade. Interdependência, ou seja, as pessoas dependem, né, de alguma atividade de outro departamento ou de outra pessoa e por conta disso, né, gera conflito. Ó, você não está fazendo sua parte. A outra, você também não está fazendo sua parte. Ó, isso aqui precisa ser dessa forma. A outra fala, mas aquilo, ó, já gerou uma situação, ok? E aí nós temos aqui um gráficozinho só para melhorar nosso entendimento. Então, as condições antecedentes, o processo de conflito e o resultado. Então, você tem os antecedentes, ambiguidade de papel, objetivo concorrente, recurso compartilhado, interdependência das atividades. E aqui no processo, ó, tem a percepção da incompatibilidade de objetivo, que leva para um conflito com resultado. E aqui a percepção de oportunidade de interferência, que também já leva para um conflito, para um resultado, ok? E em todos os dois modelos aqui, né, tem a ideia do feedback. Então, como é que a gente faz aqui? Aqui nós temos um fluxo, né, para dizer que é o processo de conflito. Então ele se desenrola de uma maneira dinâmica e interativa. Então você tem as condições antecedentes, percepção do conflito, e aí você já começa a fazer uma interação com o comportamento da outra parte. Comportamento de conflito de uma das partes também já está observando a outra parte. Tem a resolução e o resultado. Uma coisa que é muito interessante, o resultado da solução de um conflito, ela pode participar, né? Ou seja, pode compor uma base de conhecimento, né? A empresa pode fazer um assunto assim, olha, nós vamos criar uma linha de conhecimento, né? Dizendo o seguinte, se acontecer isso de novo, como é que a gente resolve? Né? Então você tem lá uma forma de guardar essas características, né? Essas ações que foram executadas para que fosse resolvido aquela condição de conflito. E isso vai para uma base de conhecimento, ok? Então, como administrar o conflito? Isso é uma coisa muito legal, né? Então, se você observar a questão da abordagem estrutural, né, você tem lá o objetivo comum, sistema de recompensa em grupo, reagrupamento, separação e a rotação, né? Então, você pode também fazer uma abordagem mista. Então, você tem a questão da regra e regulamento, você tem lá o modelo de grupos e equipe de trabalho, você tem os papéis de ligações e os papéis integradores. Ah, eu consigo resolver a questão por regra, por regulamento, eu vou dividir o povo em grupo e equipe de trabalho e vou ter muito bem a questão ali, né, de como é que eu vou conduzir isso. Ou então você pode ir pela abordagem de processo, principalmente com confrontação direta. Então você parte para cima, chama a pessoa para colaborar, chama a pessoa para resolver, né? E até que a coisa acontece. É fácil administrar conflito? Não, não é fácil. Tá certo? Então aqui, ó, dá uma olhada, ó. Abordagem estrutural. Como é que você vai trabalhar?
reduzir a diferenciação dos grupos. Então, quanto menor diferença tiver dentro dos grupos, quanto ele for mais coeso, né? Quanto ele for mais homogêneo, esses grupos eles têm a melhor forma de trabalhar, né? Porque aí ninguém vai querer meter o bedelho no outro, né? Porque eles têm lá os objetivos muito próximos um do outro. Inclusive, algum desses objetivos podem ser, inclusive, compartilhados, né? Interdepartamental ou, né, entre indivíduos do próprio departamento. Tudo bem? A ideia de interferir nos recursos compartilhados, né? Então vamos ter uma forma aqui de entender como é que a gente vai fazer isso, como é que a gente pode distribuir melhor para que não haja descontentamento, ok? E reduzir a interdependência. Então o que acontece? Tem o colaborador A depende do que o colaborador B faz. Então, se isso está gerando um problema, pô, pera lá, então o que a gente faz? Vamos aqui ver o que o colaborador B pode fazer, ou então aumenta o poder de execução do colaborador A e passa o colaborador B para uma outra situação, para que ele não interfira nessa situação. Na engenharia de produção, nós dizemos que isso é gargalo, né? Quando alguém, ou máquina, ou uma pessoa, ou um processo, ela por condição de funilamento, ou seja, de tempos diferenciados, ela acaba acumulando atividade em um local, ou seja, uma pessoa, ou seja, uma máquina ou um processo. Então você tem que resolver a questão do gargalo, né? Você tem que resolver isso. Por abordagem de processo, você tem a desativação do conflito, né? Como assim? Uma das partes reage de forma cooperativa. Tudo bem, ou seja, flexível, né? Não, pera lá, gente, não precisamos, né? Ir para esse canto aqui, né? Não precisamos brigar, vamos resolver aqui. Olha, tudo bem. Você está com esse problema? Então vamos fazer o seguinte: eu vou conseguir fazer dessa forma para que a gente fique de boa. Então você desativou o conflito, ok? Outra coisa que você pode fazer é reunião de confrontação entre as partes. Você chega os dois, chama as duas pessoas, três pessoas, um grupo, dois grupos, departamento. Fala, olha, aqui está tendo uma discussão assim, como é que a gente resolve? E por meio de reunião, todo mundo coloca seu ponto de vista e a partir desse ponto de vista, aí sim, né, é resolvido a condição de se continua ou não e quais ações tomar para resolver. Porque que acontece? De todas as formas, nós temos que entender que a empresa precisa exercer suas funções, né? Como é que ela vai depois produzir ou ofertar serviço para ter receita para pagar todo esse povo, se o povo que está trabalhando não se entende? Ok? E o princípio da colaboração, né? Então as partes começam a trabalhar juntas, trabalhar em acordo, para que outra situação dessa não ocorra, um outro conflito, né? E depois a abordagem mista, né? Então você já entendeu como é que as coisas funcionam, o que você faz? Você começa a ter regra para resolução de conflito, né? Então você começa a ter um regulamento dizendo, olha, pera lá, isso aqui tem um problema, a gente precisa resolver dessa forma. Já resolvemos isso em outra situação, né? Noutra situação nós já fizemos dessa forma, então vamos tentar fazer por aqui, ok? Mas tem uma briga de departamento entre 2 ou 3 indivíduos. Nós temos que constituir uma pessoa, né? Então você cria um papel integrador. É uma parte, né? Uma terceira parte, ou uma pessoa que muitas vezes é de fora do departamento. E ela atua como um mediador, né? Então ele chega ali e fala, pera lá, gente, então como é que fazemos aqui? Como é que fazemos aqui? Olha, que tal se a gente fizesse assim, né? Então ela vai integrando soluções, integrando sugestões e formas que de certa forma consegue gerenciar esse conflito, ok? Então aqui nós temos os estilos de gestão de conflito, então o grau de cooperação, né, entre as pessoas, ok? Entre a equipe e aí você tem aqui mais cooperativo e menos cooperativo.
A assertividade, ela tá não assertiva e mais assertiva. E aqui tem um gráfico bacaninha, né? Tem um diagrama na realidade, né? Então você tem acomodação ou suavização, deixa fora o conflito e busca harmonia entre as partes, tá certo? Então é menos assertivo, mas é mais cooperativo. Do lado de cá, colaboração ou solução de problema, né? Busca uma solução que satisfaça as necessidades da parte. Então ela é mais cooperativa e mais assertiva, tá certo? Evitação ou fuga, nega a existência do conflito e oculta os verdadeiros sentimentos. Então é não cooperativo e também não é assertivo. Ou competição ou comando autoritário, força uma solução que impõe a vontade de uma das partes. Não é cooperativo, mas é mais assertivo. Tá certo? E no meio aqui o compromisso, né? É a ideia de observar o que cada um que está ali na parte do conflito, né? O que cada um ganha, o que cada um perde, tá certo? Aqui está explicando os estilos, né, de evitação, tá aqui, ó, o de acomodação aqui em cima, competitivo, o de compromisso e o de colaboração, ok? Então, é fácil gerenciar conflito? Não, não é. Tá certo? Não é fácil, não é fácil. Por que acontece? Depende muito do nível de flexibilidade que cada um tem dentro da empresa. Tem gente que não quer ceder, tá certo? Ele não, mas olha, se você colaborar aqui, eu não quero, eu quero minha situação, tal, porque eu acho que eu tenho direito a isso, tal, ok? Um exemplo, tinha uma empresa que eu trabalhava, tinha um pessoal que fazia assim, queria sair mais cedo, né? E aí tinha um determinado momento que foi combinado que se a pessoa quisesse sair mais cedo, ela não fazia a hora de almoço. Ela deixava para fazer a hora de almoço na hora que ela saía da organização. Mas isso era um combinado, né, entre as partes, o gerente e o colaborador daquele departamento. Então a pessoa deveria sair às 18 horas, ela não fazia hora de almoço, saía às 17. Mas o que foi observado depois de um tempo pelo departamento de RH? Que a pessoa dizia assim, ó, eu não vou fazer minha hora de almoço, mas eu vou comer, tudo bem? Então eu como rapidinho, mas eu não faço hora de almoço. Então ela ia para o refeitório, se alimentava em 20, 25 minutos e dizia, eu não fiz minha hora de almoço, eu só comi. Ó, uma coisa não tem nada a ver com outra, ok? O que é não fazer hora de almoço? Você tem que ficar no seu departamento. Perfeito? Mas eu só fui comer. Então, se você foi comer, você fez um período de almoço. Você fez o quê? Meia hora? Tá bom, então você ia sair 5 horas, às 17 você vai sair 17h30. E isso acabou gerando um descontentamento, gerou um conflito, que aí foi parar nos ouvidos ali do gerente de área. E o gerente fez e falou, não é permitido. A partir de hoje ninguém sai mais antecipado por questão de negociar a questão na hora de almoço. Então você é das 8 às 18, pronto, você vai sair às 18. E você vai fazer sua hora. Mas eu preciso sair. Não, você vai sair às 18. Se você quiser sair às 17, perfeito. Você bate o ponto e você fica devendo 1 hora para a empresa. Percebe que a ideia do demonstrar, quer ver no gráfico anterior, tá isso aqui, ó, tá vendo? Ó, o negociar para obter ganhos e perdas para cada uma das partes. Muitas vezes a pessoa ela não entende que a empresa está cedendo uma parte. Ela quer, além de fazer a hora de almoço, utilizando o exemplo que eu dei agora, né? Além de utilizar meia hora de almoço, ela ainda quer sair 1 hora antes. Então ela pegou meia hora do almoço e mais 1 hora antes. Ela utilizou 1h30. Tá certo isso? Mas isso é um problema. Gente, mas só 20 minutos, isso não vai dar problema. Olha, mas se você está falando de um colaborador, ok? E os outros que não têm esse direito? Será que se sentiriam assim confortáveis em observar que a gerência não fez absolutamente nada? Né? Olha, é uma condição, ok? E isso precisa ser muito bem observado. Tudo bem? Por isso que aqui, ó, o estilo de colaboração,
É muito interessante. Ó, todo mundo tem que colaborar. Ó, nós vamos ter um problema que dá tudo bem. Olha, você vai colaborar com uma parte, eu vou colaborar com outra. Tudo bem? E aí você tem, né? Só pra gente... É a mesma situação aqui, tá? Ó, se você observar, tá aqui. Ó, competição, evitação, né? Ó, competição, evitação, acomodação, colaboração, tá? Então tá aqui, ó. Evitação, acomodação ou suavização, competição ou comando, compromisso e colaboração, solução dos problemas, tá certo? Um desses itens aqui tem que ser o mais apropriado para a tua empresa. Eu diria que a empresa tem que absorver sempre a ideia do compromisso e da colaboração. Quando todos entenderem o nível de compromisso em solucionar aquela questão que está sendo debatida e depois todos entenderem que precisam colaborar, né, o conflito ele passa a ser melhor gerenciado no sentido de buscar uma alternativa de solução que seja bom assim em termos de, olha, ficou bom para mim, ficou bom para você, ok? Agora, se tiver a ideia de briga, ixi, rapaz, né? Aqui, ó, a questão da evitação, acomodação, e aí você tem a competição. Ah, não, eu quero o meu jeito, o outro também quer o outro jeito, o outro, eu quero dessa forma, outro, ixi, olha, é uma questão complicada, ok? Bom, nós temos dois olhares para o conflito, né? Ele pode ter um resultado positivo, ele pode ter um resultado negativo. Pelo lado positivo, olha lá, desperta sentimento de energia dos membros do grupo, que estimula o interesse em descobrir soluções criativas e inovadoras, estimula sentimento de identidade, aumenta a coesão intergrupal e é um meio de chamar atenção para os problemas existentes, funciona como mecanismo de correção. Principalmente, gente, para evitar conflito mais complicado no futuro, né? Problema mais sério. Agora, lógico, ele tem a ideia do negativo, né? Então, apresenta consequências indesejáveis para o funcionamento da empresa, pois indivíduos e grupos veem seus esforços bloqueados, desenvolvendo sentimento de frustração, hostilidade e tensão. Ok? Grande parte da energia criada pelo conflito é dirigida e gasta nele mesmo, e isso desvia a energia que poderia ser utilizada no trabalho produtivo, pois ganhar o conflito passa a ser mais importante do que o próprio trabalho. Sentimento de competição, olha lá, ó. Ganhar o conflito passa a ser mais importante do que o próprio trabalho. A cooperação passa a ser substituída por comportamento que prejudica o funcionamento da organização. Tá certo? Então a cooperação, ela, ao invés de eu colaborar, eu passo a atingir, a utilizar um mecanismo de competição. E aí eu começo a ter comportamento complicado, né? Eu começo a prejudicar toda a equipe, ok? E aí você chega na ideia da arbitragem, né? O que é isso? É um mecanismo que você... como é que pode dizer? Você tem lá uma terceira pessoa ou uma instituição que vai resolver o teu problema de conflito, né? Então, vamos dizer assim, eu tô aqui com a pendenga com meu companheiro de trabalho. Quem que eu vou eleger? Se eu não confiar no meu superior direto, que é o meu gerente, então eu busco alguém do RH. Ou busco alguém de uma outra... Lógico, se a empresa permitir, tá? Não é que eu vou decidir isso, mas tem alguém que possa interagir sobre isso e possa me ajudar nessa situação, tá certo? Nós vamos entender o conceito de arbitragem, né? Olha, é um meio mais simples e rápido de solução de conflitos, disputa, controvérsia e antagonismo. É um mecanismo que reduz o desgaste emocional e financeiro entre as partes, quando são submetidos à justiça pública em razão da morosidade dos custos envolvidos. A utilização da arbitragem está tornando uma ferramenta útil e eficaz para a organização e para as pessoas. Trata-se de uma terceira parte, a justiça privada e não a justiça pública, que é solicitada a intervir no processo de discussão entre duas partes litigantes para a solução de conflitos extrajudiciais. As partes envolvidas devem concordar com a instalação e escolha do julgador ou julgadores.
do processo. A avaliação deve ser imparcial, independente, competente, deve ser tratada com determinação imperativa sobre a qual não cabe o recurso. Deve ser amparada por um órgão ou entidade institucional, como o Conselho Arbitral do Estado de São Paulo, que serve para auxiliar árbitros e as partes no processo. Isso nós estamos falando de processo quando ele já vai para uma necessidade jurídica, né? Uma pessoa que ela pode ser nomeada dentro da organização para resolver também a ideia da arbitragem, ela, sabe, é interessante. Ó, quer ver um modelinho bacana de arbitragem, assim, bem sutil, bem leve? A ouvidoria. Então você tentou negociar com a empresa uma situação, tentou fazer uma coisa com a situação, não deu. O que você faz? Você liga na ouvidoria. O ouvidor, ele vai fazer o que? Ele vai olhar o problema e vai negociar com a empresa em favor de uma solução para as duas partes. Agora, sabe o que é interessante? A ouvidoria é um pessoal da própria empresa, mas ela tem essa autonomia de trazer o problema para um debate. Olha, o cliente está reclamando disso, como é que a gente resolve isso aqui? É um modelo de arbitragem, né? Ok? Lógico, muito mais sutil, não envolve justiça, né? Nós não estamos. O ouvidor não está judiciando nada, ele está simplesmente acatando uma reclamação do cliente e está levando para uma parte da gestão ali, né? Que tem que resolver ou buscar uma solução, buscar uma alternativa que seja importante, né? E suficiente para as duas partes. Ok? Essas são as referências que nós utilizamos para esta aulinha. Beleza, gente? Bastante coisa, né? Mas é muito bem interessante a gente observar isso. Olha só, vamos resumir aqui, né? Nós iniciamos com estilos de administração e nós falamos das pessoas X, das pessoas Y. Tem lá as pessoas Z também, mas a Z, como é uma evolução natural da Y, então nós temos lá X e Y, que já dá um bom caminho. Depois nós entendemos como é que as empresas, né, utilizam ali o seu modelo de gestão, de liderança. Entendemos que tinha lá a questão do autoritário coercitivo, do autoritário benevolente, do consultivo e do participativo ou do democrático, né? Participativo democrático. E aí nós entramos na ideia das relações dos empregados. Para quê? Para chegar até aqui no momento de gestão de conflitos. Ok? Observe que o assunto ele evoluiu naturalmente, né? Na minha empresa não tem ninguém que possa fazer isso, não tem um gestor, um pessoal que tem um conhecimento em relação. Seria bom fazer alguns treinamentos. Tem muito curso específico de gestão de conflito, né? Para que a pessoa possa ter conhecimento suficiente para fazer a gestão dessas peculiaridades que é o conflito, né? Um grupo quer uma coisa, outro grupo quer outra coisa, uma pessoa quer uma coisa, o outro quer outra coisa, e tem que ter ali, um gestor ele precisa ter informação, conhecimento e flexibilidade, né, que nós chamamos de jogo de cintura, para ouvir as partes e tentar negociar uma forma de ganha-ganha, tanto ganha um quanto ganha o outro, mas sabendo que nenhum vai ganhar 100%, nem o outro vai ganhar 100%, né? As partes têm que ceder, por isso que chama, uma das etapas ali da gestão de conflito é colaboração, ok? A pessoa tem que ser flexível, ela tem que colaborar para que o ambiente de trabalho seja bacana, todos possam trabalhar, possam desenvolver suas atividades, suas tarefas e desenvolver o seu papel com eficiência e eficácia, né? Ok? Mas nós temos orçamento limitado e a gente está brigando por orçamento. Então é o momento de chamar a gestão da sua organização e procurar negociar, né, demonstrar por meio de documentos e dados que o seu departamento precisa de mais verba. Apenas falar não tem lógica. Ok? Você precisa trazer documento para a mesa e falar, olha, nós utilizamos isso, fazemos dessa forma, aqui se gasta tanto, ali se precisa de tanto e é por isso que nós precisamos de mais dinheiro. Você já está negociando um conflito, você já está fazendo a sua parte, que é gerenciando
um descontentamento, só que você está utilizando a ferramenta certa, que é por meio de debate, amparado por dados, tá certo? Por isso que o processo de tomada de decisão ele é muito bem alinhavado, porque a origem dele ele sempre está pautado, né, num processo moldado por dados. Então, eu vou tomar a decisão, eu preciso de informação e conhecimento. Não dá para eu tomar uma decisão apenas num achismo. Ah, eu acho que vai ser melhor para todo mundo. Com base no quê? Não, eu só achei. Isso não é válido. Tá certo? Então encerramos essa parte do conhecimento, né, do assunto dentro dessa disciplina, que é a gestão de conflitos. Tá bom? Até a próxima aula.